E aí, bom com vocês? Seguinte, o vídeo de hoje está imperdível porque a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin, porque eu comprei bastante nessa queda recente, porque eu parei de comprar e eu acho que o mais importante, vou te mostrar aqui nesse vídeo dois indicadores que são usados para saber o momento exato de se comprar ou de se vender os Bitcoins. Então curte esse vídeo porque é muito importante para mim, para que ele chegue para o máximo possível de pessoas. Compartilha esse vídeo, comenta, curte porque é muito importante, como eu disse. E sem mais enrolação, porque eu decidi comprar Bitcoin, incluir ele na minha carteira de investimentos, justamente para multiplicar o meu capital e proteger ele contra a inflação, possíveis confiscos monetários e até mesmo conflitos, como que está acontecendo recentemente com a Rússia e a Ucrânia. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre como o Bitcoin pode ser uma reserva de emergência, proteger a sua carteira de investimentos contra a inflação e várias outras coisas, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no cards. Lá você pode entender um pouquinho mais sobre o que é o Bitcoin e como ele funciona na sua carteira de investimentos. E eu acredito que não é segredo para ninguém que eu gosto desse ativo, justamente devido à sua escassez e o fato dele ser inconfiscável. Então, se você tem as chaves de acesso a ele, eles são seus e ninguém pode tomar ele de você. E como nós vivemos num momento muito conturbado da história da humanidade, eu achei muito interessante ter esse ativo dentro da minha carteira, justamente para proteger dessa inflação mundial que está acontecendo. Vários países, inclusive vizinhos aqui do Brasil, confiscando as suas moedas. Então eu decidi que iria aumentar as minhas posições no Bitcoin e recentemente ele teve uma queda bastante expressiva. Então eu aproveitei para fazer vários aportes pesados no Bitcoin ao longo de alguns dias de queda. E a primeira pergunta que fica é: por que eu não fiz de uma vez só? Porque eu fracionei essas compras ao longo de alguns dias? E a resposta é porque a gente nunca sabe se esse ativo vai continuar caindo. Eventualmente eu posso até acertar o fundo dele, comprando ele no momento mais baixo possível, mais barato. Só que eu tendo a ter ao longo do tempo resultados melhores de preços de entrada se eu fracionar as minhas compras em dias diferentes, ao invés de comprar tudo de uma vez só. E a segunda pergunta é: o que me fez comprar esse ativo justamente agora, fazer esses aportes mais pesados? Foi simplesmente porque ele caiu bastante, então agora ele passou a ficar muito barato? Não é bem assim. Eu particularmente prefiro usar um método mais racional para basear a compra dos meus ativos, até mesmo a venda deles, usando indicadores que vão me mostrar um momento de melhores oportunidades para comprar ele ou para se vender, talvez para manter ele por mais tempo. E no caso específico do Bitcoin, eu uso dois indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui. Inclusive eu vou deixar esses indicadores aqui no comentário fixado, você pode acessar esse site, ver esses indicadores em tempo real, analisar eles, talvez até mesmo usar eles para basear a sua compra ou venda de ativos como o Bitcoin. E o primeiro deles é o múltiplo de Mayer, que nada mais é do que um indicador baseado na divisão do preço atual do Bitcoin pela média móvel dos últimos 200 dias. E como o preço dos ativos costuma variar bastante, tanto para cima quanto para baixo, mas tendem sempre a retornar às suas médias, comprar abaixo dessa média significa uma maior chance de estar fazendo um bom negócio, comprando um ativo mais barato, tendo maior probabilidade dele retornar à sua média, talvez até passar acima dela. E isso significa que o preço estando abaixo dessa média é um bom momento para se comprar e estando acima dela é um bom momento para se vender, realizar um pouco desse lucro. Então esse indicador serve tanto para a gente saber o momento de compra quanto o momento de venda. E basicamente quando ele está abaixo de 1 significa que ele está barato em relação à média dos últimos 200 dias. Quando ele está igual a 1 significa que ele está igual à média, e acima de 2,4 ele está mais caro. É um bom momento para se vender, realizar um pouco desse lucro, já que o seu preço está bem acima da média. E quando eu comecei a fazer os aportes mais pesados aqui no Bitcoin, esse indicador estava próximo de 0,7, o que significa que eu estaria comprando o Bitcoin 30% mais barato do que a sua média, o que seria um ótimo negócio. Mas como eu disse, eu não costumo usar somente esse indicador, eu uso dois. E o segundo é o Fear and Greed Index, que basicamente mede o nível de medo e também de ganância dos investidores do mercado, o que é extremamente útil para a gente saber o momento de compra ou de venda, porque quando as pessoas estão com medo no mercado financeiro, elas acabam fazendo maus negócios, elas acabam vendendo quando na verdade deveriam estar comprando, e isso gera várias oportunidades da gente fazer barganhas no mercado financeiro, comprando ativos muito mais baratos do que realmente eles são. E o contrário também serve: quando o mercado está ganancioso, essas pessoas compram mais do que deveriam, acabando pagando mais caro por esses ativos. Então é uma ótima oportunidade da gente comprar esse ativo mais barato e depois vender ele muito mais caro.
Por isso eu gosto de comprar o Bitcoin quando o medo está extremo, e nesse indicador próximo a 0 é o medo extremo e mais próximo a 100 é de ganância, e quando basicamente esses dois indicadores se alinham, é o momento exato da gente acabar comprando ou vendendo a bons preços, e foi exatamente o que aconteceu recentemente com o Bitcoin. Como eu disse, o primeiro indicador estava indicando que ele estava 30% mais barato do que a sua média, e o segundo indicador estava mostrando que o mercado estava com medo extremo, ou seja, isso era um ótimo momento de compra, e foi justamente o que eu fiz. Eu entrei comprando pesado vários dias consecutivos de queda do Bitcoin, mas repare que esses indicadores atualmente não estão mais tão interessantes assim. O nível de medo do mercado já não está tão alto, o nível de ganância também está em neutro, mas a pergunta é, o que a gente pode fazer se novamente ele voltar a cair bastante? Eu já respondo que eu voltarei a olhar esses indicadores, e quando eles novamente se alinharem, é um ótimo momento para a gente acabar comprando mais bitcoins. Inclusive, eu não acho que ele deixou de ficar tão interessante, ainda está a um preço muito bom. A gente consegue ver que ele ainda não passou acima dessa média, o mercado também não está ganancioso. Isso significa que ainda não está no momento da gente acabar vendendo os bitcoins, pelo menos eu ainda acho que é interessante estar acumulando bitcoins neste momento. Porém, para mim poder comprar mais bitcoins, eu preciso que ele caia mais o preço. Afinal de contas, eu tenho um limite já determinado de 10% de espaço na minha carteira para o Bitcoin, e para minha segurança eu tenho que respeitá-lo. Isso já responde a pergunta de o porquê eu parei de comprar bitcoins. Porque acabou o meu espaço na minha carteira, eu já comprei demais dele a preços muito mais baixos do que ele está atualmente, mas ainda acho que o seu preço está interessante, principalmente se você não tem nada de Bitcoin na sua carteira. Eu diria para você estudar esses indicadores, talvez começar a aportar um dinheiro no Bitcoin. Afinal de contas, como eu disse, ele é um ótimo ativo para proteger contra a inflação, confiscos monetários, conflitos, entre outras coisas. Inclusive, se você quer saber mais sobre os investimentos, acompanhar a nossa carteira de dólar aqui do canal, eu te aconselho a me seguir lá no Instagram. Lá a gente consegue ter um acompanhamento mais pessoal. E é isso, muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Clica no card para ver mais vídeos nossos, curte esse vídeo porque, como eu disse, é muito importante para mim. Um abraço e até mais.